Fala, guitarrista! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe um conteúdo muito valioso para vocês, que basicamente assim eu considero como sendo a espinha dorsal do conhecimento, do desenvolvimento de habilidade no instrumento, que é a sua capacidade de visualizar com clareza os intervalos da guitarra. E hoje nessa aula eu prometo que, assim, se você realmente prestar atenção, se você pegar o seu caderno e anotar, você vai resolver qualquer dúvida que você tinha sobre intervalos, tá? A gente vai desmistificar muita coisa e vamos trazer toda a teoria para a prática para você realmente conseguir tirar proveito desse conhecimento fantástico, que é enxergar com clareza os intervalos no braço da guitarra. Bom, vamos começar falando o seguinte: o que são intervalos, né? Por que a gente faz estudo de intervalo? Cara, intervalo é a unidade de medida que a gente utiliza no instrumento para conseguir se localizar. E mais importante, cada intervalo ele tem uma sonoridade específica. E o que eu gostaria de trazer para vocês é justamente isso, que vocês desenvolvam a capacidade de ouvir e distinguir os intervalos pela sua qualidade sonora. Porque cada intervalo vai trazer uma emoção, um tempero diferente para a sua música, para a sua expressão. Então, esse é o objetivo central, é visualizar com clareza, transformar a teoria em prática e conseguir distinguir auditivamente cada intervalo para explorar ao máximo as possibilidades deles, tá? Então, por exemplo, vamos utilizar, para ficar mais fácil, a escala diatônica de Dó maior. Então, a escala de Dó todo mundo sabe: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Olha só, eu já trabalhei intervalos aqui, né? Nós temos 7 intervalos. A partir do oitavo a gente começa a repetir. Então, na escala de Dó, a gente vai ter Dó sendo o primeiro grau. Lembrando que sempre que a gente for estudar intervalo, a gente tem que ter um ponto de referência. Esse ponto de referência é o primeiro grau. Então, independente da tonalidade que você tiver, o primeiro grau vai ser o centro, vai ser da onde você começa a contar. E você vai fazer uma contagem numérica mesmo, tem que ser progressivo. Então, Dó é o primeiro, Ré é o segundo, né? Então, o intervalo de segunda é o Ré, Mi é o intervalo de terceira, Fá, intervalo de quarta, Sol, intervalo de quinta, Lá, intervalo de sexta, Si, intervalo de sétima. Depois, a oitava, a gente volta a contar o Dó novamente. E como que fica? Vou passar para vocês aqui bem simples, ó, como que fica para a gente visualizar com clareza esses intervalos no braço. Olha só, gente, na escala maior, a gente vai ter o segundo grau sendo maior, tá? O intervalo do segundo grau é maior. Quando o intervalo é maior, a distância é essa aqui, ó. Então, se eu saio do Dó para o Ré, eu tenho um intervalo de segunda maior, tá? Olha, tá vendo que aqui eu tenho essa distância de um tom? Se esse intervalo fosse menor, se fosse uma segunda menor, o intervalo seria menor. Ou seja, basicamente você vai ter, se você chegar meio tom para trás, cair meio tom para trás, ficou menor, esse intervalo vai soar menor. Agora, o intervalo de segunda maior tem essa distância, né? Tá? A gente sempre vai ter a possibilidade de trabalhar o intervalo para frente ou para trás, ó. Aqui eu tenho o Ré solto, tá bom? Olha o intervalo de terça. Dó, Ré foi o segundo grau, o intervalo de terça é o Mi. O intervalo de terça maior, gente, vai ser sempre aqui, ó, dessa forma, ó. Essa é a régua do intervalo de terça maior, tá? Em qualquer tonalidade que você tiver. Essa é a possibilidade que a gente tem para trás e nós temos essa possibilidade para frente também, ó. Tendo aqui essa distância de 2 tons, tá vendo, ó? 2 tons. Então, o intervalo de terça maior para frente, intervalo de terça maior para trás. Vou mostrar para vocês aqui nesse Dó, ó, o Dó aqui do Mizão, a mesma distância, ó, é a mesma régua, ó, intervalo de terça, tá? Ó, o intervalo aqui, ó, Dó, tá? Mesmo esquema, tá? Então é interessante a gente trabalhar no braço inteiro para não ficar dúvida, tá? Beleza, intervalo de terça a gente pegou já também, né? O intervalo de quarta é super simples, porque o intervalo de quarta ele vai estar sempre abaixo da sua tônica. Então, ó, se eu tenho a tônica aqui no Dó, a quarta vai estar sempre aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Tá bom? Então, assim, fica bem fácil você decorar dessa forma, né?
Intervalo de quarta sempre abaixo da tônica, tá? Intervalo de quinta, gente, ó. Quinta sempre vai estar um tom para frente na corda de baixo, ó. É o power chord. Então, sempre que você quiser achar a quinta, você vai ter a sua referência, seu primeiro grau, sua tônica, né? Você vai montar o power chord. Você vai ter um intervalo de quinta justa, tá? A quinta também pode ficar em cima. Então, ó. O intervalo de sexta na escala maior. O intervalo é de sexta maior, ó. Igual a gente tinha a terça, ó. Lembra que a terça estava aqui? É só que é na corda de baixo, ó. Tá? Ou a gente pode pegar ele aqui na frente também, ó. Igual a gente pegou a terça, só que na corda de baixo, ó. Tá? Então esse é o intervalo de sexta. Olha a sonoridade que ele tem, a sexta maior. Tá bom? E o de sétima, gente? Sétima maior, né? A gente tá falando de dó, então a sétima tem um intervalo maior. A sétima sempre tá meio tom atrás da tônica, a sétima maior. Então, ó, se aqui eu tenho a tônica, meio tom para trás eu tenho a sétima maior. Fiz a oitavinha desse Si aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Olha que som lindo, né? É muito lindo o som da sétima maior, tá? Depois a gente volta por oitava, tá? O que acontece? Os intervalos de segunda, de terça, de sexta e de sétima, eles podem ser maiores ou menores. O intervalo de quarta e quinta, eles são justos, tá? Mas a gente pode também aumentar eles ou tornar eles diminutos. O que significa isso? Basicamente, se você aumentar ele, você vai pegar o intervalo justo e vai empurrar meio tom para frente. Se você quiser tornar ele diminuto, você pega ele e joga meio tom para trás. Aí você vai ter a quinta, por exemplo, aumentada ou quinta diminuta, tá? Mesma coisa aqui com a segunda, né, que eu falei, ó. Segunda maior, segunda menor, tá? A terça, ó. A terça, gente, se for para ficar menor, lembra da terça maior aqui, ó? A terça menor sempre vai ser essa distância, ó. Caiu meio tom. Então a gente sempre vai ter essa régua de terça menor, dó menor, por exemplo, ó. É a terça que dita, né, se o acorde é menor ou maior. Então, ó, essa distância, tá? Ó, um tom e meio. 2 tons é maior. Um tom e meio é menor, tá? A terça. A quarta, ó. A quarta aqui é justa, né? Se eu quiser aumentar essa quarta, eu jogo ela meio tom pra frente, ó. Tá vendo, ó? O que define se isso aqui vai ser uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta? Você tem que fazer a contagem da escala. Você tem que ter todos os graus de forma sequencial, numérica. Então, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? A quarta é aumentada. Né? Então, não pode ser quinta diminuta. A quinta vai estar aqui. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, gente, aí o que acontece? Aqui eu já mostrei para vocês, é interessante vocês trabalharem em todas as regiões do Caged que eu passei para vocês. Assiste o vídeo de Caged, tá? Para não ficar na dúvida. Então, dentro desses esquemas do Caged, você trabalhar todos os modelos, né, do Caged visualizando os intervalos. Então, ó, aqui, por exemplo, gente, aonde que está a quinta? Ó, tem uma quinta aqui, ó. Quero colocar uma quinta aumentada? E aí, o que acontece quando a gente começa a ter os intervalos dobrados? Então, depois que eu cheguei na oitava, aqui eu tenho dó, eu oitavei ele. Isso é muito importante vocês também assistirem a aula de como dominar as notas no braço, que eu ensino o jogo de oitavas, tá? Então, olha aqui que legal. A gente tem esse intervalo de oitava, certo? Na hora que eu chego na oitava, começa a contagem de novo. Então, a sua segunda, o intervalo de segunda, ó, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então depois ele vai virar nona, tá? Ó, se eu tenho o intervalo de segunda aqui em cima, eu tenho ele lá embaixo na oitava, ó. Só oitavei ele para trás aqui, ó. Então isso aqui, ó, é um dó, né? Se eu tirar aqui, fica um dó com nona, tá? Porque eu acrescentei, ó, o intervalo de nona, que nada mais é que a segunda, o segundo grau, o intervalo de segunda
oitavado, tá? O intervalo de quarta, ele vai virar a 11ª, ó. Aqui tá o intervalo de quarta, peguei ele na ponta, ó. Ó. Isso aqui é um Dó com 11ª, tá? Basicamente peguei o intervalo de quarta e acrescentei ele na ponta, oitavado. Segunda vira nona, quarta vira 11ª e sexta vira 13ª, tá? Ó a sexta aqui, ó. É importante desenvolver essa habilidade. Bateu o olho, já acho, ó. Já consigo achar cadê a sexta. Oitavei ela, ó. Ó, isso aqui é um Dó com 13ª. Tá bom? E aí você pode praticar e encontrar isso aqui em todas as regiões, né, ó. Onde que tá essa notinha aqui, ó? Aí que legal. Tá bom? Então, assim, muito válido esse estudo para você aprender a localizar os intervalos e se acostumar com a sonoridade de cada um deles, tá bom? Vamos fazer um desafio? Por exemplo, o que eu quero que vocês consigam fazer? Pega e faz aí um acorde para mim de Ré. Agora me fala onde que está a quinta dele. A quinta sempre em cima, né, da tônica ou aqui no power chord, ó. E a quarta? Sempre embaixo, tá? Cadê o intervalo de segunda? Na frente, ó, um tom para frente. Intervalo de terça maior, né? Intervalo de sétima maior. Tá? Quer montar um Ré com nona? É só você colocar o intervalo de segunda oitavado, ó. A segunda tá aqui, oitavei. Tá? Ó. Entenderam? Se você quiser ter acesso a um conteúdo mais aprofundado e o meu acompanhamento direto, comenta aí, entre em contato comigo para fazer parte da minha turma de mentoria, na qual eu acompanho você do nível mais básico até o mais avançado, desenvolvendo estratégias para que você atinja a sua melhor versão como instrumentista. Beleza, então agora que eu já expliquei para você como achar esses intervalos, aí eu vou te passar o macete. É o seguinte, sempre que a gente for trabalhar em uma escala maior, um primeiro grau, né, do campo harmônico maior, a gente vai utilizar esse modelo aqui para localizar os intervalos, ó. Isso vale para quando a gente começar na quinta corda e quando começar na sexta também, ó. Tá vendo que é o mesmo desenho, ó? Vou tocar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O segundo maior. Terça maior. Quarta justa. Quinta justa. Sexta maior. Sétima maior. Oitava. Tá? E aí depois a gente tem aquelas extensões. Nona. Terça. 11ª, quinta, 13ª. E aqui a sétima de novo, ó. Tá? E aí o que acontece? Vamos tentar trabalhar isso em outra tonalidade? Vamos olhar para Sol, por exemplo, para ficar mais fácil. Cara, você pegou o tom que for. Se você for trabalhar e for um tom maior, o primeiro grau, você vai montar esse esqueminha aqui. Aqui você já tem os intervalos dele, tá? Então o que acontece? Quais que vão ser as notas aqui? Sol, Lá, segunda maior. Sol, Lá, Si, terça maior. Sol, Lá, Si, Dó, quarta justa. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, quinta justa. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, sexta maior. Mi, Fá sustenido, tá vendo, ó? A sétima, né? Maior. Depois volta, tá? Aí eu quero colocar um Sol com nona. Beleza, acha a nona. Tá aqui a nona.
você vira uma máquina de montar acorde, igual eu fiz aqui. Você vai montar tônica, terça e quinta, né? O acorde tem que ter tônica, terça e quinta. E se você quiser colocar alguma extensão, você vai lá e coloca a extensão que você quiser. E que tem que casar, né? Então o seu ouvido que manda, tá? Vamos usar esse modelo do Caged, por exemplo. Ah, eu quero uma 11ª. Beleza, cadê a quarta? A tônica tá aqui. A quarta tá sempre embaixo. Oitavou ela, você tem a 11ª, ó. Nona. Aqui eu tenho a terça normal. Tá? E aí você começa a ficar tem mais possibilidade de tirar som. Olha só, aqui eu vou tirar o intervalo de quinta e vou deixar a quarta soar. Que legal que fica, ó. Isso. Aqui, gente, ó, vamos olhar o Lá menor, que é o 6º grau do campo harmônico de Dó. Então, depois eu vou fazer uma aula completa de campo harmônico, tá? Mas o 6º grau é o relativo, ou seja, ele está dentro da família do Dó, só que ele tem essa qualidade menor, ele é o relativo menor. Então, quando a gente vai encarar um acorde menor, olha só como que fica. Lá, beleza. A segunda vai ser maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lá, Si, beleza. Depois tem Dó. Ó o Dó, a terça é menor, ó. Tá? A terça que diz se o acorde é maior ou menor, então aqui é a terça menor. A quarta é justa, a quinta é justa também. Aí depois vem a sexta é menor, ó. Olha só, a sexta é um Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, o intervalo de sexta menor aqui, ó. A sétima é menor. Olha só. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Agora o Lá, de novo. Então, a sétima é menor, a sexta é menor, quinta e quarta é justa, terça é menor e a segunda é maior. Olha, eu vou colocar essa segunda lá na ponta, ó, como uma nona, ó. Com sétima menor, ó, estou acrescentando a nona. Como que fica bonito, tá? Agora a parada é a seguinte: pega isso que eu passei para você hoje e tenta aplicar em diferentes tonalidades, tenta colocar consciência na hora de visualizar. Pega uma tônica no braço inteiro e vai achando os intervalos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sétima. Vai se acostumando com a sonoridade dele. Tá? Tira 20 minutos por dia para fazer isso, que em algumas semanas você vai estar dominando já esse conceito de intervalo. Isso vai facilitar muito sua vida na hora de tirar som do seu instrumento e na hora de adquirir mais conhecimento e habilidade com outras escalas, outros arpejos, outros acordes, tá bom? E é isso aí, não deixa de se inscrever